Fala minha galera dos terceirões, minha galera do extensivo noturno. Um prazer enorme estar aqui contigo, certo? Nessa sequência aí, na nossa batalha, né? Estamos todo mundo junto batalhando. E a aula de hoje é a aula 12 dessa nossa fase Covid, certo? É a aula de óptica da visão. Página 96 a 102, mas isso vocês encontram com facilidade. É a segunda aula do módulo 7. Lembra que a primeira aula do módulo 7 foi a aula de instrumentos ópticos. Essa é a segunda aula, apostila 4, e eu sou o Grego, para quem não se lembra. Vem comigo. Bom, se a gente vai falar de óptica da visão, a gente tem que, claro, começar do ponto de vista físico. A gente não vai se aprofundar muito, mas a gente tem que dar uma leve explanada, uma explicada no funcionamento do olho humano. Então, se você olhar aqui, o que você vai perceber aqui? Você vai perceber que nessa figura, meio marca d'água assim, do olho humano, você tem várias estruturas que fazem parte do olho, né? Fóvea, ponto cego, eixo óptico, nervo óptico, retina, humor vítreo, humor aquoso, mas enfim, o que vai interessar mesmo pra gente na física são algumas estruturas. A estrutura chamada íris. A íris é aquela estrutura colorida do teu olho. Ela, na verdade, nesse desenho, ela seria essa parte aqui, ó, em cima e embaixo. Ela deixa um buraquinho ali no meio, onde ela controla a quantidade de luz que entra no teu olho. Então a íris vai ser muito importante do ponto de vista da física. O cristalino é uma das 3 estruturas que funcionam como lentes do nosso olho. Porque se você olhar aqui, a gente tem um líquido aqui fora. Entre a córnea e a íris tem um líquido. Esse líquido se chama humor aquoso. Certo? É um líquido mesmo. Inclusive essa ideia de aquoso está até por isso. Porque você nunca furou o olho de um coleguinha? Fura o olho de um coleguinha para você ver o que acontece. Vai escorrer um líquido dali. Esse líquido é o humor aquoso. Se você olhar para o humor aquoso, é um líquido transparente, tem uma face convexa e uma face quase plana. Então é uma lente plano-convexa. É uma lente, funciona de forma convergente. Se você olhar aqui dentro, tem outro líquido, um pouco mais gelatinoso, que é o humor vítreo. Aqui no humor vítreo, se você olhar, ele é plano-convexo também. Então ele também funciona como uma lente convergente, uma lente de bordas finas também. No entanto, nem essa estrutura aqui, que é o humor aquoso, né, que é delimitado pela córnea, nem essa outra estrutura, que é o humor vítreo, que é delimitado aqui pela parte interna do teu olho, certo? Nenhuma dessas 2 estruturas o teu cérebro consegue controlar. A gente não tem controle sobre ela. A gente tem controle mesmo sobre o cristalino. Então é através dessa lente aqui, veja que é uma lente biconvexa. Através dessa lente aqui, chamada cristalino, é que a gente consegue fazer o foco, focalizar um objeto próximo, um objeto distante, certo? A gente só consegue fazer o foco porque nessa lente, que é o cristalino, tem uma musculatura que age aqui para tornar essa lente um pouco mais gordinha, um pouco mais esticadinha, para que a gente possa fazer esse foco. Essas estruturas que conseguem, certo, mudar a curvatura dessa lente chamada cristalino são os músculos ciliares. Então, na real, para a gente da física, essas são as estruturas importantes. Além do que, aqui no fundo, essa tela onde você tem a presença de células fotossensíveis é a retina. Então, a retina é onde essa estrutura vai projetar a imagem. Se o teu olho conseguir projetar a imagem no lugar certo, a imagem nítida no lugar certo, você tem um olho normal. Certo? Mas algumas pessoas, por exemplo, olha para cá, eu preciso de uma ajuda para conseguir projetar a imagem no lugar certo. Então eu tenho um problema de visão. Muita gente tem problema de visão. Nem todo mundo consegue ter uma imagem nítida sem a ajuda de óculos ou de lentes de contato. Mas pra gente, o que vai interessar mesmo na física são essas estruturas que eu te falei. Beleza? Vamos na sequência, olha só. Primeiro processo que a gente tem que estar... Opa, passou. O primeiro processo que tem que estar na minha mente, tá? O processo que o meu olho faz, chama-se adaptação visual. E se você entender o que significa adaptar-se, você não precisa decorar muita coisa. O que significa se adaptar? Você está num lugar, você vai se adaptar a esse lugar. Então essa adaptação, no caso do teu olho, é uma adaptação às condições de luminosidade. Então ela se adapta, o teu olho tem a capacidade de se adaptar a um lugar, um ambiente mais claro ou um ambiente mais escuro. E essa adaptação é feita por essa estrutura colorida aqui, ó, do teu olho, que é a íris. Então é a íris que consegue abrir ou fechar esse buraquinho que tem aqui. E esse buraquinho aqui é a pupila.
Então perceba que a pupila não é uma estrutura, a pupila é um buraco. A estrutura é a íris. E é a íris que, através do seu diafragma, consegue abrir a pupila, dilatar a pupila, para permitir uma entrada de uma quantidade maior de luz. Se você estiver no escuro, por exemplo, num ambiente escuro, ou se você estiver num ambiente com excesso de luz, um ambiente mais claro, essa pupila, certo, vai ficar contraída, porque a estrutura chamada íris vai fechar esse diafragma. Então, ao fechar, é uma espécie de um esfíncter, né? Ao fechar, a tua pupila vai ficar pequenininha aqui, reduz a quantidade de luz, e isso acontece normalmente em ambientes claros. Claro que existem outras formas de você conseguir dilatar a pupila. Os oftalmologistas, quem todo mundo aí já deve ter feito um exame pelo menos uma vez na vida, o oftalmologista pinga ali um colírio que dilata a tua pupila. É horrível depois você sair na rua, porque o ambiente claro você fica com pouca proteção. Porque a nossa proteção no ambiente claro é exatamente contrair a pupila, certo? É fazer com que a íris diminua a pupila. E se você acabou de sair do oftalmologista, pingou aquele colíriozinho, vai passar um bom tempo com a tua pupila dilatada. Ou se você usa algum tipo de droga derivada do ópio, heroína, morfina, elas dilatam a pupila também, tá? Já a cocaína, ela tem um efeito contrário, ela contrai a pupila. Mas eu não sei por que eu estou falando dessas drogas, porque minha aula é de física. Então, pupila dilatada é uma adaptação para local escuro. Pupila contraída é uma adaptação para local claro. Tranquilo? E aí vamos para frente, a acomodação visual. Se um dos processos se chama adaptação visual, o outro processo importante, que são dois que a gente vai estudar, chama-se acomodação visual. E o que é a acomodação visual? É a capacidade do teu olho de projetar a imagem na retina. A retina é a tela de projeção. Então, por exemplo, se você tem um objeto distante a gente chama de um objeto no infinito. E olha aqui, quando a gente fala, tô com coceira na orelha, quando a gente fala de infinito, não é exatamente a nossa ideia de infinito, a ideia matemática de infinito, tá? Para o nosso olho, que tem um cristalino que tem milímetros de diâmetro, 30 metros já pode ser considerado infinito, tá? Então não tem essa ideia de infinito como sendo anos-luz de distância. Não é bem assim. Então um objeto distante, vamos usar um termo mais cotidiano, certo? Que seria no nosso ponto remoto, esse é o significado de PR, ponto remoto, ponto distante. Os raios de luz chegam praticamente paralelos. Lembra que quando a fonte está distante, os raios chegam paralelos. E os raios chegam paralelos se a tua estrutura, principalmente o cristalino, que é essa lente aqui, conseguir projetar a imagem no lugar certo, na retina, você vai ter uma imagem nítida. E veja que quando o objeto está distante, o teu cristalino fica alongado. E o cristalino alongado significa que os músculos ciliares estão relaxados. Então, observar uma paisagem, olhar para longe, não é cansativo. Certo? Porque a musculatura não precisa se contrair, a musculatura está relaxada, o cristalino está alongado. O problema, o que cansa, o que exige esforço muscular é quando o objeto está próximo, quando ele está lá no ponto próximo. Ou seja, um objeto pertinho, quando você está lendo, ler alguma coisa, cansa a musculatura. Então o que vai exigir esforço muscular não é olhar para longe, é olhar para perto. E lembrando que eu estou falando aqui de um olho normal, né? De uma pessoa que tem uma visão normal. Então PP, ponto próximo, é quando você tá, é o ponto mais próximo do teu olho que você consegue enxergar com nitidez. E o ponto remoto é o ponto mais distante que você consegue enxergar com nitidez. E aqui, quando é no ponto próximo, certo? Os raios chegam divergindo ao teu olho. Se eles chegam divergindo, o teu olho tem um trabalho redobrado, porque ele tem que fazer convergir para poder projetar no lugar certo. Então é mais fácil pegar raios paralelos e convergir para a retina do que pegar raios que estavam divergindo e fazer eles convergirem. O trabalho aqui é maior, então aqui exige um esforço muscular maior. Para enxergar perto, cansa mais do que enxergar longe. Olhar para uma paisagem é mais, eu não vou dizer mais agradável, porque nem sempre isso é verdade, mas é menos cansativo do ponto de vista muscular do que ler. Beleza? E aí vai. Aí a gente vai na nossa sequência aqui, deixa eu dar um toquezinho aqui para poder passar. Agora a gente vai falar do ponto próximo e do ponto remoto, que eu comentei contigo no slide anterior, só que agora eu vou botar números, tá? Para um olho normal, uma pessoa com visão normal, o ponto próximo dessa pessoa, o ponto mais perto que a gente consegue enxergar com nitidez é 25 centímetros. E nessa hora, bom, eu não estou em sala de aula olhando para vocês, mas nessa hora normalmente as pessoas param e começam a fazer assim com a mão. Eu imagino vocês fazendo assim com a mão agora, para ver se realmente é 25 centímetros. Mas enfim, essa é a ideia, tá? Aqui,
o ponto mais próximo que a gente consegue enxergar é 25 centímetros. Enxergar com nitidez, eu falei. Já o ponto remoto, que seria o ponto mais distante que uma pessoa consegue enxergar com nitidez, aqui não tem limite, desde que tenha luz suficiente. Por exemplo, a gente enxerga o olho no Andrômeda, certo? Que está centenas de milhares de anos-luz daqui e a gente continua enxergando. Então o infinito seria o nosso ponto remoto. Desde que tenha luz suficiente, não existe limite de distância. Portanto, toda essa região aqui, ela é visível com nitidez para um olho normal. E a acuidade visual, certo, é não distância, mas o ângulo, o menor ângulo de visão que você consegue. A gente chama, o termo técnico é resolver, por isso que a gente fala em resolução. Resolver significa perceber que tem dois pontos aqui. Você percebe que tem dois pontos ali, porque ele está numa distância angular, certo? Que permite que você resolva, que você perceba a diferença entre esses dois pontos. Se eu começar a me afastar e me afastar muito daqui, até que essa distância angular se torne menor do que 1 minuto de grau, eu vou olhar para aquilo e vou ver um ponto vermelho. Eu não vou conseguir perceber que são dois pontos. Eu não vou conseguir resolver. Então eu não vou ter resolução para conseguir separar esses dois pontos, certo? Isso é a acuidade visual. Para você ter uma ideia, essa distância angular aqui, correspondente a 1 minuto de grau, é o limite da visão humana, seria o tamanho de um óvulo. Sei lá, pergunta para o Denis, acho que o nome não é óvulo, é o ócito secundário. Enfim, aquilo que quando a menina está na fase fértil, aquele negócio que sai do ovário pelas trompas de falópio ali, aquilo ali está no limite da visão humana. É muito maior do que um espermatozoide, só para a gente ter essa noção, beleza? E isso é a acuidade visual. Vamos lá? Bom, e aí vem aquilo que a gente chama de zona de acomodação. Bom, veja, os nossos olhos, eles têm dois processos, o processo de adaptação, claro, escuro, e o processo de acomodação, que é exatamente colocar a imagem, projetar a imagem nítida na retina para que a imagem possa ser processada, para que a gente possa enxergar as coisas. Então o que seria a zona de acomodação? É aquela zona, aquela região na qual o nosso olho consegue produzir uma imagem nítida na retina. E ela vai do ponto próximo, que num olho normal é 25 centímetros, né, lembra da mão, e vai ao ponto remoto, que é o infinito. Tudo isso aqui é o que a gente chama de zona de acomodação. É onde o nosso olho, principalmente o cristalino, que é aquele que está sob o comando do cérebro, né, consegue trabalhar para acomodar a imagem na tua retina. Para que as células fotossensíveis possam fazer o trabalho delas, que é exatamente captar cada pixel daquele, o nervo óptico leva essa informação para o cérebro processa e faz todo o resto. Quem enxerga, na verdade, é o teu cérebro. O olho faz só a parte mecânica, ele coloca a imagem no lugar certo. E aí, finalmente, a gente chega nas ametropias, nos problemas de visão, né? Nas doenças de visão. Ou, sei lá, doença talvez não é uma palavra muito legal, nos defeitos, como se defeito fosse uma palavra legal, né? Mas nos defeitos de visão, certo? O principal deles, de longe, disparado, é a miopia. Porque se você fizer uma estatística na humanidade, você vai ver que daquelas pessoas que têm algum tipo de ametropia, algum problema de visão, a maior parte delas tem miopia. Inclusive o que é mais comum mesmo é miopia com um pouquinho de astigmatismo. Isso é extremamente comum. Dentre as pessoas que usam lentes de contato, óculos ou que fizeram algum tipo de cirurgia, essa é a ametropia mais comum. É o problema de visão mais comum, é a miopia. Qual é a característica principal da miopia? O cristalino e tanto o humor vítreo aqui, né, com a córnea, quanto o humor aquoso, o sistema chamado olho humano, ele é convergente demais. Então, ao invés de projetar a imagem na retina, aqui no fundo, que seria o lugar correto, a imagem no olho de um míope, ela se forma antes da retina. Então veja, isso aqui seria uma ilustração boa, tá? Totalmente fora de escala, mas é uma boa ilustração. Você vê que essa imagem aqui, dessa vela aqui, desse objeto, deveria estar projetada aqui na retina. E ela está antes da retina. Isso é a miopia, certo? Essa é o visual da miopia. Inclusive isso aqui é muito comum de aparecer nos vestibulares. Uma figura como essa, mostrando os raios se cruzando aqui antes da retina. Então essa é uma característica fundamental da miopia.
certo? A imagem se formar antes da retina. Beleza. Agora, sintomaticamente, qual é o problema do míope? Ele enxerga mal de longe. Então o míope é aquele cara que sem óculos, sem correção, ele faz assim para ler alguma coisa, mas ele olha para longe e vê as coisas meio fora de foco, meio desfocadas. Esse é o sintoma do míope. Correção da miopia. Lentes divergentes. Veja, aqui está o cristalino, que é uma lente convergente, uma lente biconvexa, está fazendo com que os raios cruzem antes do local correto. Se você colocar na frente desses olhos outra lente convergente, que vai convergir mais ainda esses raios, você vai piorar o problema do míope. Então você precisa de uma lente que afaste um pouco esses raios para que eles possam se cruzar no lugar correto. E aí olha o que acontece. Uma lente de bordas largas, que é uma lente divergente, você consegue corrigir o problema. A imagem estava aqui, coloca uma lente divergente, você faz com que a imagem seja projetada no lugar correto. Então você corrige a miopia de uma pessoa, faz com que ela consiga enxergar objetos distantes, que ela não enxerga sem a correção, certo? Isso é miopia. Então, sintoma, enxerga mal de longe. Correção, lente divergente. Fisicamente, a imagem fica antes da retina. E aí tem isso aqui, acaba resumindo muito bem o que é a miopia. Veja, um olho normal tem o ponto próximo a 25 centímetros, eu já comentei, e o ponto remoto é o infinito. Agora, um míope, o ponto próximo do míope normalmente é menos do que 25 centímetros. Isso por si só não é um problema. Conseguir enxergar nítido mais perto não é problema. O problema é distante. Ele deveria conseguir enxergar coisas distantes, ele não enxerga. Então ele acaba o ponto remoto dele, o ponto remoto do míope, acaba sendo perto também. Então é aqui que está o problema do míope. Não é no ponto próximo, e sim no ponto remoto. E a correção da miopia é feita dessa forma aqui, ó. Essa é a fórmula para corrigir a miopia. Então vê se você entende. Como o míope tem um problema no ponto remoto, esse PRM aqui é o ponto remoto do míope. PR é ponto remoto, PRM ponto remoto do míope, PP ponto próximo, PPM ponto próximo do míope, que normalmente é menos que 25. Então a vergência, lembra que vergência de uma lente é 1 sobre a distância focal em metros, lembra? É o grau da lente. Então a vergência da lente indicada para um míope é menos, olha que legal, já começa com menos, porque lembra, é uma lente divergente. Lentes divergentes têm foco virtual, então é uma lente que tem foco negativo. Então a fórmula já começa com menos. 1 sobre o PRM. É exatamente no PRM que ele tem problema, né? 1 sobre o ponto remoto do míope. Por exemplo, uma pessoa normal enxerga no infinito, mas aí um míope, ele vai lá, faz os testes, o exame, e descobre que o ponto remoto dele é 40 centímetros. Isso significa que o ponto próximo dele vai lá em torno de uns 15, e o ponto remoto 40 centímetros. Isso significa que mais do que 40 centímetros do olho dele, as coisas começam a perder o foco, certo? Qual é a lente que eu vou indicar para esse míope? Olha que cálculo rápido. Vergência para o míope, menos 1 sobre o ponto remoto dele, que é 40 centímetros. A gente coloca no sistema internacional, vai dar 0,4 metros. Então 1 dividido por 0,4 vai dar menos, vou colocar aqui em cima porque não tem espaço, menos 2,5 dioptrias. Ou seja, esse cara usa 2,5 graus de miopia. Menos, porque é uma lente divergente, e 2,5 é o grau que ele usa. Não é pouquinho não, tá? 2,5 é muito. Imagina, mais do que 40 centímetros, você não enxergar nada nítido, é um problemão. Eu tive uma aluna que ela tinha 21 de miopia. Ou seja, ela enxergava a menos de 1 centímetro do olho dela. Mais do que 1 centímetro, ela já se perdia toda. Sabe como é que ela copiava o quadro? Ela usava um tablet, ela tinha um iPad, né? Então ela pegava, ela mirava aquilo no quadro, fotografava o quadro, depois colocava assim e abria. A letra ficava desse tamanhão aqui para ela conseguir ler. Senão a tadinha ela não conseguia ler. Mas olha só, terminou o terceirão, passou no vestibular, foi embora, seguiu a vida dela, batalhadora. Como todos nós, a gente também é batalhador. Beleza? Então essa é a miopia apresentada para vocês. E quer um conselho? Aprenda bem a miopia. Porque depois a hipermetropia é o contrário da miopia em todos os aspectos. Deixa eu só te mostrar uma coisa aqui. Então isso aqui seria aqueles testes que oftalmologistas fazem, sabe? Hoje em dia nem fazem mais assim. O último exame que eu fiz, me sentaram num negocinho, me fizeram olhar
uma caixa grandona, assim, metálica. Me fizeram olhar e falaram assim, você tá vendo uma casinha? Segue essa casinha. E a casinha fugiu, assim, e o exame acabou, velho, já estava tudo pronto. Já tinha dito quanto que eu tinha de miopia, de hipermetropia, astigmatismo. Enquanto eu estava olhando para aquilo, soprou um ventinho no meu olho para ver a pressão, para testar glaucoma. Hoje em dia, muito mais eficientes. Mas antigamente era feito assim, ó, no olho. Você está enxergando? Que letra é essa? Que letra é aquela? Enfim, isso aqui seria uma visão normal, hemétrope. Tem um acento aqui, hemétrope. Agora aqui, imagina uma pessoa que tem -1 dioptria, ou seja, tem 1 grau de miopia. Agora imagine alguém com 2 graus de miopia, como ele enxergaria. Alguém com 3 graus de miopia e assim por diante. Quando eu falo graus, eu estou usando uma linguagem, um linguajar bem popular, tá? Porque a gente não usa grau na física, a gente usa dioptrias. Então olha só, quem é míope, tira os óculos, vai enxergar coisas assim, ó. Isso é algo muito familiar para um míope. Se alguém aí é míope, sabe do que eu estou falando. Beleza, galera? Vamos lá. Então, na sequência aqui, a gente dá sequência no nosso trabalho. Vamos para a hipermetropia. A hipermetropia ela tem uma coisa interessante nela, tá? Primeiro, em todos os aspectos, ela é o contrário da miopia. Mas antes de eu começar a falar sobre ela, hipermetropia é quando a imagem se forma depois da retina, tá? Mas existe também a presbiopia, que é conhecida como vista cansada. E o que acontece com a presbiopia? Ela tem todos os sintomas da hipermetropia. Tudo. A mesma correção, o mesmo sintoma, a imagem aparece no mesmo lugar. A única diferença é o motivo. O hipermétrope, ele tem o sistema dele pouco convergente, por isso que a imagem se forma além da retina. Agora, o presbita, que é quem sofre de presbiopia, é alguém que ficou velho. Essa é a diferença, certo? O motivo da hipermetropia é diferente do motivo da hipermetropia, mas o resto é tudo igual, certo? Isso aqui é porque a pessoa ficou velha. Normalmente, a partir dos 40 anos, esses efeitos começam a ser sentidos. Olha para mim, dá para ver que eu passei dos 40. Defeitos da visão, então, hipermetropia ou vista cansada, são coisas diferentes, mas são iguais em todos os aspectos. A imagem se forma depois da retina. Certo? Então, quando a gente fala em termos visuais, imagem acaba se formando depois da retina. Aqui, sintoma. O míope não enxerga mal de longe? Bom, o hipermétrope é aquele que enxerga mal de perto. O hipermétrope enxergando mal de perto é conhecido como doença do braço curto, porque a pessoa começa a afastar para ler. Vai afastando. Eu lembro do meu pai já com 60, 70 anos, ele pegava o jornal, colocava lá na frente, assim, ainda botava os óculos, todo grego tem o nariz grande, né? Botava os óculos na ponta do nariz e botava lá na frente. Isso é o clássico presbita, o cara que ficou velho. Então enxerga mal de perto. Perto é o problema para o hipermétrope. Como que se corrige isso aqui? Bom, tá vendo que os raios estão se cruzando depois da retina, eu preciso de uma lente que seja convergente, que aproxime mais esses raios, para que eles possam se cruzar no lugar correto. Então eu corrijo a hipermetropia e a presbiopia com lentes convergentes, certo? Tá, aqui, um olho normal eu já tinha te mostrado, ponto, foi para frente, ponto próximo, 25 centímetros, ponto remoto é o infinito para um olho normal, para um hipermétrope, o ponto próximo é mais do que 25. O ponto remoto é o infinito, isso não muda. Beleza? Então isso é o hipermétrope. É aqui perto que ele vai ter problema. E como é que eu corrijo a hipermetropia? Bom, tive que dar uma saidinha ali porque meu filho estava chorando, né? Mas enfim, e para finalizar a hipermetropia e a presbiopia, que como eu repito, são problemas diferentes, mas são iguais em todos os aspectos, inclusive na forma de corrigir. A vergência indicada para o hipermétrope, relembrando que vergência é 1 sobre a distância focal em metros, é 1 sobre 0,25 menos 1 sobre pph. Lembra que o hipermétrope ele não tem problema no ponto remoto. O ponto remoto dele normalmente é normal. É o ponto próximo dele que é mais longe do que deveria. Então o problema do hipermétrope é o ponto próximo. Por isso é o ponto próximo que aparece aqui, ó. Então veja, 1 sobre 0,25 menos 1 sobre pph. Só para clarear, para você entender, o que seria 1 sobre 0,25? O que é 0,25? 0,25 é isso aqui. É o ponto próximo normal. Então tudo que a gente quer é pegar um objeto qualquer que esteja no ponto próximo normal e fazer com que a imagem dele apareça no ponto próximo do hipermétrope, para o hipermétrope poder enxergar.
O hipermétrope só enxerga daqui para frente. Então isso aqui não é nítido para o hipermétrope. O que você tem que fazer? Tem que fazer a imagem desse negócio aparecer aqui. E aí essa fórmula aqui, na verdade é a fimose, lembra? 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Você quer que o P, que é o objeto, aquele objeto que está aqui no 25 centímetros, você quer que ele apareça aqui. Então P', que é a imagem, você quer que ela apareça no ponto próximo do hipermétrope. Isso então é 1 sobre P, e aqui é 1 sobre P'. E aqui é 1 sobre F, velho, 1 sobre F, que aqui ó, é a fórmula, é aquela fórmula de Gauss conhecida. E é claro que esse menos aqui ele é forçado, porque o que acontece? Eu preciso que essa imagem seja uma imagem, a imagem que aparece no ponto próximo do hipermétrope, ela não pode ser uma imagem real invertida, certo? Imagina, o coitado já não enxerga perto, você vai fazer as coisas ficarem invertidas na frente dele, então eu preciso que a imagem seja virtual. A imagem aqui vai aparecer uma imagem virtual aqui, por isso esse menos aqui, tranquilo? Mas em uma outra dica, lembra que 1 dividido por 0,25 dá 4. Então a divergência para o hipermétrope vai ser sempre 4 menos alguma coisa. Então ninguém tem mais do que 4 graus de hipermetropia, não tem como. Certo? Vai ser como é 4 menos alguma coisa, a pessoa vai ter 3, 2. Meu pai faleceu com 89 anos. Ele usava 3,5 para vista cansada. Era um monstro de óculos, certo? Aquilo ali parecia uma lupa, os óculos dele. Mas ninguém tem mais do que isso. 4 é para aquela pessoa que não enxerga nada. Então 3,5 é o limite mesmo de presbiopia. E não tem como ter mais do que 4. O motivo está na tua frente aqui. Certo? Vai ser 4 menos alguma coisa. Então vai ser menos do que 4 sempre. Isso é a hipermetropia e a presbiopia de carona. E aí a gente finaliza com o astigmatismo. O astigmatismo, bom, ele é chatinho de entender, mas a parte boa é que você não tem que saber muita coisa dele mesmo. O que é o astigmatismo? O astigmatismo é uma assimetria do globo ocular. Então, por exemplo, você tem lá na vertical, o teu olho enxerga com nitidez, mas na horizontal, por exemplo, você tem miopia horizontal. Então eu vejo uma imagem, a parte vertical dela eu vejo com nitidez, mas a parte horizontal dela fica borrada. Isso é uma astigmata. Lembra, um míope ele tem dificuldade de enxergar longe. O hipermétrope tem dificuldade de enxergar perto. O astigmata tem dificuldade de enxergar. Não tem esse papo de perto e longe. Ele vê as coisas borradas de qualquer jeito. Isso é o astigmatismo, certo? E por incrível que pareça, é extremamente comum. É muito comum as pessoas terem astigmatismo. Normalmente é miopia com um pouquinho de astigmatismo. É um casalzinho mais comum. Qual é a única coisa que eu tenho que saber sobre o astigmatismo? O tipo de lente que a gente usa para corrigir. E é uma lente que a gente não estuda. Nós estudamos lentes esféricas. Para corrigir o astigmatismo, a gente usa lentes cilíndricas. Então saiba o nome dessas lentes e um abraço. Não precisa saber mais nada sobre o astigmatismo. A não ser o fato de que, claro, é uma assimetria. Por isso, lente cilíndrica e não lente esférica. Beleza? Atividades da aula. Dessa aula para a galera do terceirão, né, e do noturno, do extensivo noturno. É uma atividade só que sobrou para essa parte de ótica da visão. Então vamos fazer ela, certo, o mais rápido que a gente pode. Vai lá, é a 2, UFABC, Universidade Federal do ABC Paulista. A miopia é um defeito de refração bastante frequente, caracterizado, deixa eu deixar no vermelhinho aqui para eu sublinhar alguma coisa. Miopia é um defeito de refração bastante frequente, caracterizado por afetar a visão à distância, certo? O míope tem dificuldade para enxergar longe. A miopia surge em função de um maior comprimento do globo ocular ou do aumento da curvatura da córnea. Se o globo ocular da pessoa é maior do que deveria ser, então a imagem acaba aparecendo antes da retina. E lembra que a imagem antes da retina é característica de miopia. A hipermetropia é um defeito de refração caracterizado por afetar a visão de perto. A hipermetropia surge em função de um menor comprimento do globo ocular. Como no caso da hipermetropia, a imagem aparece depois da retina, então se o teu globo ocular é menor do que deveria, isso pode ser um causador da hipermetropia, certo? Ou de uma menor curvatura da córnea. Sabe-se que o olho normal pode ver nitidamente objetos situados desde o infinito até 25 centímetros, onde o infinito é o ponto remoto e 25 centímetros é o ponto próximo. Desprezando-se a distância entre a lente e o olho, sobre a miopia e hipermetropia e suas correções, é correto afirmar que... Letra A. Vamos lá, letra A. Eu vou me deixar aqui em cima, ver se eu consigo resolver as coisas comigo ali em cima, tá? Opa, olha o gabarito aí.
A lente dos óculos de um míope, com ponto remoto situado a 75 centímetros do olho, tem vergência igual a menos 1,5 dioptrias. Bom, ele está falando de um míope. A vergência do míope é menos 1 sobre... O míope tem problema no ponto remoto. Então é o ponto remoto do míope. Isso vai dar menos 1 sobre... Deixa eu me tirar daqui. Menos 1 sobre... Ele disse ali qual era o ponto remoto, né? 75 centímetros. Então 0,75. E aí menos 1 sobre 0,75, isso dá aproximadamente menos 1,33 dioptria. Aqui ele diz que é menos 1,5, letra A, falsa. Vamos para a letra B. A imagem visual é formada em uma região anterior à retina no olho de um paciente com hipermetropia. Com miopia, a imagem se forma antes da retina. Com hipermetropia, a imagem se forma depois da retina. Então essa aqui é falsa também. Letra C. O defeito refrativo que causa a miopia pode ser corrigido usando-se óculos com lentes plano-convexas. Lente plano-convexa é uma lente de bordas finas, é uma lente convergente. E para corrigir miopia, a gente usa lente divergente. Então essa é falsa também. Letra D. A lente dos óculos de um hipermétrope com o ponto próximo de 100 centímetros, de 1 metro, tem vergência igual a 3 dioptrias. Bom, vamos lá. Vergência do hipermétrope é 1 sobre 0,25, que vai dar 4, menos 1 sobre o ponto próximo do hipermétrope. Se o ponto próximo dele é 100 centímetros, tem que colocar em metros, então vai ficar 1 sobre 1. Aqui dá 4. 4 menos 1, 3 dioptrias, portanto a letra D é a resposta correta. Vamos tirar só por tirar um peso na consciência, vamos ver a letra E, se ela é falsa mesmo. O defeito refrativo que causa a hipermetropia pode ser corrigido usando-se óculos com lentes convexo-côncavas. As lentes que terminam com a palavrinha côncava são lentes de bordas largas. Lentes de bordas largas são divergentes. Lentes divergentes corrigem miopia e não hipermetropia. Portanto, a letra E é falsa também. A resposta realmente é a letra D. Beleza, galera? Exercícios propostos para a galera, olha só. 131, cadê minha caneta? Eu acho que eu estou com a caneta branca. 131, 133, 134, 135 e o 132 está meio fora de ordem aqui, porque você sabe o que significa esse asterisco. Significa que o grau de dificuldade dele é mais elevado. E galera do terceirão, aula 12, Física 523, terceirões grego, óptica da visão. Essa é a lista que vai estar nos estudos para vocês. Vamos lá, divirtam-se com essa lista. Minhas crianças, um grande abraço, fiquem com Deus e se cuidem. Os tempos exigem cuidado. Um grande abraço.